publicitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e apologista cristão. Ufa! A personalidade de hoje é C.S. Lewis. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Universo de Papel. Eu sou a Kevlin. Eu sou a Kate e hoje nós estamos começando um novo quadro aqui no canal. É o Personalidades. Nós vamos falar sobre escritores que foram muito mais do que simples escritores, que conseguiram marcar a época, que merecem muito mais do que os seus livros, ter a sua vida contada. Nós escolhemos começar com o C.S. Lewis, porque nós estávamos lendo as Crônicas de Nárnia, fizemos resenha aqui já sobre O Sobrinho do Mago, que é o primeiro. Ele foi uma pessoa muito influente por tudo que a gente falou no início. Ele, então, abrangiu tudo, assim, no mundo. Como alguém pode ter tanto conhecimento dentro de si e conseguir inspirar tanta gente por anos a fio. E o mais interessante é que mesmo o cara sendo um ícone, mesmo o cara sendo um erudito, muito inteligente, ele ainda assim conseguiu falar linguagens tão acessíveis que os livros dele são direcionados assim, pra criança, não é só criança que lê, né, mas uma criança consegue entender perfeitamente as Crônicas de Nárnia. Crianças quanto adolescentes, jovens, adultos, idosos, todo mundo podia se encantar com as obras dele. C.S. Lewis nasceu em 1898, no que nós conhecemos hoje como a Irlanda do Norte. Ele cresceu por lá e chegou a ser aceito na faculdade de Oxford, mas ele começou a cursar lá e teve o início da guerra, da Primeira Guerra Mundial, e ele teve que largar a faculdade para ir servir no exército. Quando ele estava lá, ele conheceu um outro soldado que eles fizeram uma amizade muito bonita lá, ficaram próximos durante algum tempo e fizeram uma promessa de que se um morresse, um cuidaria da família do outro, assumiria essa responsabilidade de não deixar faltar nada pro resto da vida. E aí esse outro soldado, amigo dele, morreu algum tempo depois, acho que pouco tempo depois, e o C.S. Lewis voltou da guerra e foi procurar realmente a família desse soldado, a mãe dele. E ele realmente cuidou dela durante toda a vida. Virou um amigo da família mesmo e cuidou como ele tinha prometido que cuidaria. Apesar de ter sido criado no cristianismo, no início da adolescência, ele se afastou e acabou se tornando ateu até o início da sua vida adulta, quando o Tolkien, do Senhor dos Anéis, que era muito amigo dele, desenvolveu um papel muito importante na volta dele para o cristianismo, que ele assumiu até a morte. Como um cristão convicto que era, ele deixou isso transparecer muito nas obras, influenciou muito nas obras dele. Mesmo aquelas que não necessariamente eram, né, assim, para um público cristão. As Crônicas de Nárnia é um livro para todo mundo, né? Não é um livro evangélico e tal. Mas ainda assim tem uma raiz muito forte no cristianismo. Eu acho muito bonito isso, de como ele assumiu essa crença dele e resolveu fazer a vida dele sobre isso, usar todas as influências que ele tinha, o conhecimento que ele adquiriu durante a vida e como ele era uma pessoa popular, conhecida, ele resolveu usar todos os meios que ele tinha para professar a fé dele e é dos fatos que o tornou tão conhecido, tão popular, né? É ele por ser uma figura tão notória, tão conhecida, tão poderosa, influente e defender tão bem essa fé. A religião dele é uma das coisas que eu admiro assim muito no C.S. Lewis. Uma coisa muito legal de saber, que eu não sabia disso até há pouco tempo, é que o C.S. Lewis e o Tolkien foram muito amigos. O Lewis foi o primeiro a ler o Hobbit. Um dava muito conselho pro outro e falava sobre as obras, mudavam algumas coisas. Então tem até algumas semelhanças entre a Terra de Nárnia com a Terra-média, porque eles influenciaram muito mesmo um na obra do outro. Inclusive, o que dizem é que Nárnia, né, o nome do mundo de Nárnia, é inspirado na língua, no idioma da Terra-média, do Senhor dos Anéis. Nossa, dois ícones! Que mundo pequeno! Quando dois grandes cérebros trabalham juntos, só pode dar no que deu, né? O sucesso. Até a morte do C.S. Lewis,
é significativa, que é no mesmo dia do Aldous Huxley, o autor de Admirável Mundo Novo, e do John Kennedy, 22 de novembro de 1963. O que gerou a criação de um livro, O Diálogo, um debate além da morte, que no caso seriam os 3 já na eternidade, falando sobre religião, cada um defendendo o seu ponto de vista, cada um defendendo as suas crenças. C.S. Lewis, ele era um cara que se importava tanto com as pessoas que grande parte do dinheiro dele ele doou para pessoas necessitadas. Ele respondia as cartas à mão, as pessoas mandavam carta para ele e ele, pessoalmente, com a letra dele, respondia à mão, enviava. Inclusive, algumas pessoas receberam a carta dele depois que ele já tinha até morrido, que já tinha deixado pronto, já tinha doente, antes de morrer, tava lá respondendo, escrevendo centenas de cartas. Atualmente tem 3 filmes aí mais recentes, que 2 foram gravados pela Disney, que foi o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e o Príncipe Caspian. E o terceiro, a Disney vendeu os direitos, que foi A Viagem do Peregrino da Alvorada. Mas antes disso, muito antes disso, já existiam adaptações, que foi de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, em 1967, que virou uma série de TV com episódios de 30 minutos. Aí depois, passado algum tempo, em 1979, virou desenho animado. E no ano seguinte, os 3 primeiros livros foram adaptados também para desenho animado. É uma coisa que também vale falar, é que os 3 primeiros livros, na verdade, não são os 3 primeiros livros que a gente entende hoje na ordem que a gente lê hoje, ou que tem no volume único. Os 3 primeiros são diferentes. Ele fez esses livros, a princípio, assim, sem uma conexão direta de um com o outro. Depois que eles reformularam, né, a sequência. E hoje o que a gente entende como a primeira crônica, que é o Sobrinho do Mago, na verdade foi a 6ª que ele lançou. Então, mas aí já tinha resolvido tanto problema, tantas questões, assim, que tinham ficado... Que aí colocaram como a primeira. Assim, que aí eles fizeram uma ordem cronológica e que tá tudo organizadinho ali. Acho que até pro nosso entendimento fica bem melhor. A gente conhece muitas crônicas de Nárnia, mas a verdade é que ele escreveu 38 livros. E esses 38 livros totalizaram mais de 200 milhões de cópias vendidas. Olha que humildade da pessoa, né? E eles já foram traduzidos para mais de 30 idiomas. Então, o mundo conhece ele. Esse livro. É muito comum nós vermos por aí frases que ele, ou de livros, ou frases que ele disse durante a vida dele. E são sempre coisas assim muito reflexivas na internet, no Facebook, no Instagram. Eu sempre vejo alguma foto e alguma frase, alguma coisa para reflexão. Tanto frases como textos pequenos, assim, não livros, mas textos breves, com coisas muito lindas que a gente fala, nossa, como, né, saiu da cabeça de alguém. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da personalidade de hoje, C.S. Lewis. Esse cara incrível, extraordinário. Se você sabe mais alguma coisa interessante sobre ele que nós não falamos aqui, não deixe de comentar aqui embaixo. A gente vai gostar muito de saber um pouco mais sobre ele. Não se esqueçam de se inscreverem aí no canal se ainda não são inscritos, para ficarem sempre ligados que tem 2 vídeos por semana. Então é bom ter uma notificação aí para lembrar. E nos sigam nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. A gente está sempre movimentando e a gente adora muito falar com vocês. Então comenta lá alguma coisa que a gente sempre responde. E vocês sabem que a gente sempre se encontra no Universo de Papel.